Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Meus queridos, hoje estou passando aqui para deixar uma mensagem no canal, mas antes eu quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Muito obrigado por se inscrever, por assistir os meus vídeos e comentar. Eu estou aprendendo muito com vocês. E vocês, meus queridos, que não se inscreveram ainda, se inscrevam, compartilhem com seus amigos e familiares, assiste os vídeos do início ao final para você entender a mensagem. Gostando, deixe o seu like e ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. Meus queridos, o vídeo de hoje eu quero falar dos dízimos, né? Eu já tenho vídeo aí no meu canal falando de dízimos, né? Mas um dia desse aí eu estava assistindo no YouTube uma live de um pastor de uma denominação que recebe o dízimo, né? E ele é a favor do dízimo. Então ele estava estudando ali um versículo ali, nos capítulos ali, isolado, e disse que era interpretação da hermenêutica, da gramática, aquela coisada. E um outro pastor também, né, esse pastor também é do sistema também. Mas porém, ele, ao pensamento dele, ele acha que o dízimo não tem que ser pago, entende? Mas ele, no debate, ele não estava ali, né, sobressaindo tanto contra o outro pastor naquele debate. Por quê? Aquele outro pastor, ali no entendimento dele, de pronto ali, ele estava dizendo que o dízimo tinha que ser pago, estava na Bíblia e estudando alguns versículos, e o outro pastor não estava quase conseguindo responder. Mas ali estava estudando como se ele estivesse no velho pacto, na velha aliança, como se ele fosse um hebreu ou um judeu, como se ele fosse descendente de Israel, né? E ali eu, vendo aquilo, eu falei, meu Deus, como pode? A Bíblia, essas passagens da Bíblia, se você for ler só o versículo, realmente parece que ele tem razão, mas se você for ler o texto todo, você vai entender que não faz sentido hoje, na graça, né, depois de uma obra totalmente consumada por Jesus, né, que ele veio para isso, consumada para os judeus, ele veio tirar aquela nação da escravidão, do pecado, e ali foi comprado pelo seu sangue a nação de Israel. Não faz sentido, meus queridos, pagar dízimos, não faz sentido nada de lei, pois se a Bíblia está condenando essas coisas. E ali eu falei, não, vou fazer um vídeo, né, a respeito disso, mas um vídeo mais de leitura, né? E a gente vai ler, para não ficar só no que eu estou estudando, meus queridos. Você estuda também, acompanha na sua casa, com sua Bíblia, né? Se você não tem, baixa no seu celular, é grátis, né? Tem versão aí gratuitas e fácil de manusear aí no celular. E hoje eu estou estudando na Bíblia João Ferreira de Almeida, século 21. Eu gosto muito de estudar, mas tem mais versão, né, que pode mudar uma palavra ou outra, mas o sentido, meus queridos, é o mesmo. Então hoje nós vamos começar o estudo aqui em Gênesis capítulo 14, do versículo 18 até o 23. Eu não vou ficar falando por versículo, mas eu já disse aí do versículo 18 até o versículo 23. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui Abraão, né, foi abençoado pelo rei de Salém, Melquisedeque, ele que trouxe, quando Abraão chega ali do combate, da guerra contra os outros reis, né, ali ele trouxe pão e vinho e ali abençoou Abraão. E Abraão deu o dízimo de tudo. Então, versículo 21, então o rei de Sodoma disse a Abraão: Entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Porém, Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Levante minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra,
jurando que nada tomarei de tudo que é teu, nenhum cordão, nenhuma correia de sandália, para que não digas enriqueci Abraão. Então aqui Abraão não quis pegar, porque ali o rei de Sodoma quis as pessoas que estavam com Abraão, entendendo que Abraão ia ficar com aquelas pessoas lá que eram ali dos despojos da guerra, mas Abraão não quis nada, e nem Abraão quis coisas de utensílio e dinheiro lá daquele rei, porque Abraão falou que não queria enriquecer, que alguém depois dissesse que Abraão ficou rico através daquela guerra. Agora voltando ao assunto do rei de Sodoma, do rei Melquisedeque, né, o rei de Salém. Abraão, meus queridos, deu o dízimo ali, não foi um dízimo que Abraão deu, não foi um dízimo de obrigatoriedade, não foi um dízimo de dever, e sim um dízimo de gratidão. Quando alguém dá uma coisa a outro alguém, ele quer retribuir, e foi isso que Abraão fez. Abraão, ele deu o dízimo, mas não foi um dízimo assim, não, é por lei, eu vou dar. Não, Abraão deu o dízimo ali porque ele sentiu na obrigação de retribuir aquilo que o rei Melquisedeque fez com ele. Hoje no sistema religioso, eles falam, olha, Abraão deu dízimo a Melquisedeque porque não estava na lei e Abraão deu. Eles usam isso daí para falsar você se sentir culpado e dar o dízimo. Mas ali foi um dízimo de gratidão e não de obrigação. Deuteronômio 14, do 22 até o 29. É bom ler, meus queridos, para nós entender. Porque chega de ser enganado. Chega das pessoas viver levando, tirando aproveito das pessoas e de gente menos favorecidos. Do 22 até o 29, Deuteronômio 14. Aqui, Deus falando com Moisés: certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que se recolher do campo a cada ano, e comerás diante do Senhor teu Deus os dízimos do trigo, do teu vinho novo, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome. Assim aprenderás a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então Deus aqui não está mandando dar o dízimo, Deus está mandando comer o dízimo. Você lê na sua Bíblia que você vai entender. 24. Mas quando o Senhor teu Deus tiver te abençoado-se o lugar que ele escolheu para ali por o seu nome ficar longe da tua casa, de modo que o caminho para lá seja tão longo que não possas levar os dízimos. Então vende tudo, traz os valores na mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. 26. Comprarás com esse valor tudo o que desejares, bois, ovelhas, vinhos, bebida forte, tudo mais que a tua alma pedir, comerás ali diante do Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Então aqui está mandando comer, não está mandando dar. Esse dízimo de ano em ano é um dízimo que Deus manda a pessoa, quando colher, fazer a sua colheita, levar e fazer uma festa ali na comunidade, junto com a sua família, e ali comer, alegrar, comprar bebida forte, não ter pela tua alma. O que é tua alma? Tua vida, né? E ali alegrar você com a sua família. Versículo 27. Mas não desampararás o levita,
que mora em tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dízimos da tua colheita do ano e os depositarás dentro da tua cidade. Então o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o peregrino, o órfão, a viúva que vive na tua cidade virão e comerão até se fartar, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que as tuas mãos fizerem. Então aqui você entende que o dízimo de ano em ano não era para dar para os levitas, e sim para comemorar ali na comunidade. O dízimo dos levitas, aqui você entendeu que era de cada 3 anos, né? Tinha que levar esse dízimo, né, ali e deixar ali os levitas. E os levitas distribuíam ele àquelas pessoas que precisavam. Meus queridos amigos, né, irmãos, pastores, né, vocês lêem do jeito que está, né? Para quem esses dízimos? Para quem esses dízimos, né? Para quem eram esses dízimos? Para os levitas, o povo de Israel, as nações de Israel. Ali todas as nações de Israel ali, ia uma geração, vinha outra, e tinha que cumprir, né? Tinha que fazer essas leis cumprir do jeito certo. O dono da lavoura, o dono do dízimo, de ano em ano, ele tinha que fazer uma festa comemorativa à sua colheita. Ali, ele vendia, mas ele não dava o dinheiro para o pastor, ele não dava o dinheiro para o levita. Esse dinheiro ele chegava lá, próximo aonde que Deus escolheu para ele fazer ali, aquele evento ali, ele fazia o seu evento. Lê na sua Bíblia, entende? Por que eu mando ler? É porque senão vai falar que eu estou interpretando errado. Meus queridos, não tem interpretação, está fácil de ler demais. O dízimo dos levitas, meus irmãos, o dízimo dos levitas era a cada 3 anos. Esse dízimo era dado para eles. E os levitas pagavam dízimo, né? Ele pagava dízimo dos dízimos. Mas o que acontece? Hoje eles cobram, né? Eles cobram os dízimos. Eles querem os dízimos. Eles querem que você pague, eles se põem culpado, eles usam Malaquias 3:10. E ali, né, a gente vê que não tem como a gente ficar discutindo com eles, porque de qualquer forma eles é dono da verdade, eles é dono da razão. Eles entendem, eles estudaram. Mas na Bíblia está diferente do que eles estão ensinando. Vamos ver agora em Números 18. Números 18. Vamos ver lá em Números 18 o que está escrito. Números 18, no versículo 24 a 26. Ainda sobre os dízimos. Mas dou por herança aos levitas. Olha quem que era o dono dos dízimos de 3 anos. Dou por herança aos levitas os dízimos, e os israelitas ofereceram ao Senhor em oferta alçada, pois lhes disse que não teriam herança alguma entre os israelitas. Então, esses levitas, eles não teve herança. A herança deles eram os dízimos. Versículo 25. E o Senhor disse ainda a Moisés: falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberes dos israelitas os dízimos que vos dou como herança, fareis ao Senhor uma oferta alçada desses dízimos que serão o dízimo dos dízimos. Agora vamos pular o versículo 27 e vamos estudar o versículo 28 para diminuir mais o vídeo. Assim fareis ao Senhor uma oferta alçada de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. Desses dízimos dareis ao sacerdote Arão a oferta alçada do Senhor. Olha aí, Arão, o dízimo dos dízimos, né, que os levitas recebiam de cada 3 anos, tinha que
tirar um dízimo. Mas esse dízimo também tinha dono. Para quem? Para Arão. Era para Arão. Entendeu? Não era para o pastor. E também tinha dono. O povo, a nação, israelitas, os judeus, os hebreus. Agora, meus queridos, vamos ver lá em Mateus 23, 23. Jesus de Nazaré também, eles usam, o sistema religioso eles usam essa passagem de Mateus 23, 23 aqui. Jesus também mandou dar o dízimo. Meus queridos, Jesus estava onde? Jesus estava em Israel, Jesus estava falando com os judeus, com os saduceus, com os fariseus ali, com aquela nação ali. Jesus não estava falando para mim e para você, para pastor nenhum. Jesus estava falando com eles, que era dever deles, e Jesus falava para eles. Jesus diz assim no versículo 23: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Com quem Jesus falou? Os escribas e os fariseus. Hoje existem escribas e fariseus nos nossos dias? Que eles falam assim: não, mas Jesus disse que dá os dízimos, mas não omitis aquelas coisas, se referindo à lei. Meus queridos, nós vivemos em época de lei ou em época de graça? Jesus cumpriu ou não cumpriu o que ele veio fazer aqui na terra? Porque não temos como nós pregar ou viver como estivemos, né, antes da cruz. Não, hoje nós estamos vivendo após cruz, não antes da cruz. Como Jesus veio ali e deu fim nas leis, né? E já nascemos depois de tudo consumado por Jesus. Vamos agora ensinar o povo a viver como estivesse antes da lei. Não faz sentido, meus queridos. E aí eles usam essa passagem que eu acabei de ler. Mas vamos também ver agora em Hebreus 7, do versículo 1 ao versículo 28. Para nós entender, Hebreus 7, versículo 1 até o versículo 28. Para nós entender. Aqui, o apóstolo Paulo, já depois da obra consumada, o apóstolo Paulo falando, lembrando de Melquisedeque. E o apóstolo Paulo estava pregando para os hebreus. E ele diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. E deu-lhe também Abraão o dízimo de tudo o seu nome. Santifica primeiramente rei de justiça e também rei de Salém, que é rei de paz. Versículo 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre, porque foi semelhante ao Filho de Deus. E o Filho de Deus permanece sacerdote para sempre, meus queridos. Versículo 4: considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Versículo 5: aqueles que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Então esses filhos de Levi, eles, segundo a lei, tinham ordem de receber os dízimos. Agora me fala se um pastor de hoje tem ordem de receber os dízimos por Deus. Não, eram os filhos de Levi que tinham a ordem de receber. Versículo 6: mas aqueles cuja genealogia não é contada, entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Ele recebeu o dízimo, mas abençoou quem ia receber as promessas. Agora vai começar a falar de Jesus, sem contradição alguma. O inferior abençoado pelo o superior. Em outras versões vai falar: o menor é abençoado pelo maior, ou seja, Abraão
menor abençoado pelo rei, Jesus, menor abençoado por Deus. 8. Neste último caso, homens mortais receberam os dízimos. No outro, porém, aquele de quem se afirma que vive. E por assim dizer, este Levi que recebe dízimo pagou-os por meio de Abraão. Então, aqueles homens mortais receberam os dízimos, mas aquele que foi afirmado que vive, pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Então aqui Levi não tinha sido gerado quando Melquisedeque encontrou com Abraão. Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdote levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei. O povo recebeu a lei com base no sacerdote levítico. Que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Então não tinha necessidade de levantar outro sacerdote segundo a lei. 2. Pois mudando o sacerdote necessariamente se faz também mudança da lei. Porque quando Jesus já chega na nova aliança, já começa a mudou o sacerdote. Versículo 3. Pois aquele a respeito de quem se afirma essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu diante do altar. Referindo Jesus, a tribo que Jesus veio, ninguém tinha servido ainda diante do altar, porque a tribo de Jesus era a tribo de Judá, não era a tribo de Levi, nem a tribo de Arão. 14. Visto ser evidente que nosso Senhor procede de Judá, tribo de qual Moisés nada falou acerca de sacerdote. Então, Jesus veio da tribo de Judá e Moisés não disse nada que vinha sacerdote ali da tribo de Judá. Versículo 15. Isto é ainda muito mais evidente se a semelhança de Melquisedeque levantasse-se outro sacerdote. Então não levantou. 16. Não constituiu segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, a vida de Jesus, indestrutível. 17. Porque dele se dá o testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque agora já é a ordem sacerdote espiritual. Não é sacerdote mais por lei. Portanto, o mandamento anterior é anulado por causa de sua fraqueza e inutilidade. Então, o sacerdote anterior foi anulado, meus queridos. Como agora podemos dar dízimo? Se mudou o sacerdote, muda a lei. Então, a lei já era. Versículo 11. Pois a lei não aperfeiçoa coisa alguma. E, por outro lado, uma esperança melhor é introduzida, pelo qual nos aproxima de Deus. Falando de Jesus. Versículo 20. Não foi juramento que isso aconteceu, pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento. Os que foi pela lei não era jurado. Não foi sacerdote jurado. Foi sacerdote vindo pela lei, uma necessidade da lei. O sacerdote que veio por juramento é Jesus. Esse muda, né? Se muda, o sacerdote muda as leis. Versículo 21. Mas este se tornou sacerdote com o juramento daquele que lhe disse, o Senhor jurou, e não mudará. Tu és sacerdote para sempre. Ele estava falando de Jesus. Assim, Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. E aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Veja bem que não faz sentido, porque os sacerdotes pela lei eles morriam, e o sacerdote Jesus não morriam, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. 24. Mas ele tem um sacerdote inalterável, porque permanece para sempre.
permanece para sempre o sacerdote Jesus. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chamam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. 26. Porque precisavam de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo-se tornado mais sublime que o céu. 27. E que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, pois quando ofereceu a si mesmo, fez isto de uma vez por todas. Então Jesus fez o sacrifício, meus queridos, de uma vez por todas, porque a lei constituiu como sumo sacerdote homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho aperfeiçoado para sempre. Então, meus queridos, não há como a gente voltar a viver como se estivesse antes da lei, porque aqui o texto fala por si só. Não precisa interpretar, basta você ler que você vai entender. Paulo também falou em 2 Coríntios, Paulo também falou sobre a lei, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Paulo falou assim, mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando houve a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido, o véu é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles, dos judeus. Há um véu no coração deles. Quando Moisés é lido, há um véu, então esse véu foi tirado. Esse véu, ele foi tirado por Jesus. Mas aí se continuar lendo as leis de Moisés, trazendo para os nossos dias, porque já não fazia sentido na época de Paulo, imagina para a nossa época, depois do tempo foi destruído, depois que as leis foi totalmente abolida, porque Jesus veio e cumpriu as leis. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 16 e 17, para terminar, vamos ver o que está escrito. Vamos ver o que Paulo falou também. Assim daqui por diante não reconhecemos a ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, em outra versão fala criatura, novas criação, as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Meus queridos, então você viu aí, eu estudei aqui a Bíblia, os versículos, capítulos que falam em dízimos, e a gente viu que esses dízimos tinham endereço, que esses dízimos eram para uma nação, que esses dízimos também eram do velho pacto. Quando Jesus morre naquela cruz, que Jesus aproxima ali, né, o judeu deles, aquela nação de Israel, que Jesus compra eles ali com o seu sangue naquela cruz, né? E pela graça, Ele nos resgatou, nos alcançou. E ali nós se tornamos também filhos dele. Nós já não tínhamos dízimo para pagar, nós já não tínhamos lei para nós viver por leis. E eles sim, mas do velho pacto. Na graça, meus queridos, não há sentido de você ficar devolvendo dízimo para a igreja, para pastor, para enriquecer, né? Porque eles usam esses textos isolados, né? Faz você se sentir culpado ali sentado naquele banco, né? Porque eles jogam ali aqueles que mexem com o emocional da pessoa, aqueles versículos que mexem com o emocional das pessoas, para te colocar culpa, para te colocar medo. Mas, meus queridos, eu te peço, você está num templo religioso, estuda a Bíblia, estuda, não vai só naqueles versículos que eles falam, porque a Bíblia responde por si só. Não precisa interpretar. Você viu que eu não interpretei nada. E você pode ler.
que Deus vai te chegar com conhecimento e você vai se libertar desse sistema corrupto que está ganhando dinheiro, tirando dinheiro, não é ganhando, é tirando dinheiro dos menos favorecidos para enriquecer, que cada igreja tem um dono. Eles falam que é a igreja de Deus, não, mas o dono são eles. Deus não está aqui desfrutando de piscina, carrão, aviões, né? Deus não está desfrutando de rede de televisão, Deus não está desfrutando de nada disso. Aí eles falam que é para a obra, a igreja. Se bem, meus queridos, que a igreja somos nós, somos templos. Porque Deus, depois de tudo consumado, Deus não habita mais por templos feitos por mão de homens, e sim por templos feitos por mão de Deus, que somos nós. Entende? E assim você tira dali dos seus 10, deixa de comprar alguma coisa para sua casa e tira ali do pouco que você ganha e vai dar para um pastor. Agora você olha uma casa de um dono de uma igreja, você vai à casa de um pastor, você vai ver aonde que está indo ou quem você está ajudando. Na realidade, os dízimos era no velho pacto, na velha aliança. E outra coisa, os dízimos de ano em ano, dízimo de lavoura, de animais, não era dado, de ano em ano não era dado na mão dos levitas, era comida, era comemorado no templo. O dízimo dos levitas era a cada 3 anos. Cada 3 anos. E esses dízimos, os levitas tinham que tirar o dízimo dos dízimos e dar para Arão, né? Era a ordem de Deus, mas isso era do velho pacto, isso era no passado. Hoje nós estamos vivendo depois da obra totalmente consumada. Meus queridos, espero que esse vídeo, que essa mensagem vai contribuir na sua vida, né? Essa mensagem vai servir para Deus abrir os teus olhos e você sair do engano, do erro. Agradeço, né, muito aí a oportunidade de Deus estar me dando para esse vídeo, e Deus também te dá a oportunidade de você assistir, né? Saúde, muita paz, né, no seu coração. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Graça e paz. Até o próximo vídeo.